Saudações, caros colegas concurseiros, em especial você que está se preparando aí para o concurso da Polícia Militar, professor Davilson Pinheiro. Nesse vídeo a gente vai comentar uma questão sobre inquérito policial, certo? O inquérito policial ele está dentro do conteúdo programático da disciplina de processo penal para o seu concurso da Polícia Militar do Ceará. Então é muito importante que você saiba aí todas as características do inquérito policial, porque sempre que é cobrada a disciplina de processo penal, é quase certo que cai questões de inquérito policial, tá bom? Vamos lá. O inquérito policial é tradicionalmente conceituado como procedimento administrativo, é isso mesmo. Lembre-se que o inquérito policial é um procedimento administrativo. Por que administrativo? Porque ele não está ainda na seara da justiça, né? Ele não chegou na esfera da justiça, né? Por isso é um procedimento administrativo ainda, né? Procedimento administrativo prévio que visa a apuração de uma infração penal e sua autoria, a fim de que o titular da ação penal, certo? Que, via de regra no Brasil, titular da ação penal é o Ministério Público. Via de regra é o Ministério Público o titular da ação penal. Eventualmente, o ofendido pode ser o titular, mas assim, nós não vamos falar de ação penal nesse vídeo. Então, via de regra é o Ministério Público. Para que o Ministério Público, né, o titular da ação penal, possa ingressar em juízo sobre suas características, suas principais características, é correto afirmar que. Então vamos para as opções aqui. Ele vai falar das principais características do inquérito policial. Vamos ver o que está correto, o que está errado aí. Então, opção A. A prova da materialidade e indícios de autoria. Só lembrando, pessoal, em processo penal, materialidade, prova de materialidade e indício de autoria, a gente chama de justa causa, certo? Então lembrem-se que quando falar em justa causa em processo penal, está se referindo à autoria e materialidade. Não é porque não é uma causa justa. Não, não é isso. Sempre que falar de autoria e materialidade, está se referindo à justa causa, certo? Justa causa é igual a autoria mais materialidade. Então, a prova da materialidade, é claro, e indícios suficientes de autoria são necessários para a propositura da ação penal, né? Para que o Ministério Público, né, via de regra, ingresse com a ação penal. Logo, uma das características do inquérito policial é sua indispensabilidade. Opa, o item A está errado. Porque assim, o inquérito policial, embora seja uma peça muito importante na propositura da ação penal no Brasil, ele tem como característica ser dispensável. Ou seja, se o Ministério Público, por exemplo, tiver indícios suficientes de autoria e materialidade, justa causa, ele pode propor a ação penal em juízo sem a presença do inquérito policial. Então, o inquérito policial, a característica do inquérito policial é que ele é dispensável. A questão disse que ele é indispensável, então o item A está errado. Vamos aqui para o item B. O inquérito policial é instrumento sigiloso, certo? Isso aqui, né? A autoridade policial, o delegado deve primar por isso, né? Pelo sigilo do inquérito policial. Mas vamos lá, ele não é absoluto. Vamos ver aqui, ó. O inquérito policial é instrumento sigiloso, logo não poderá ser acessado em momento algum, pelo advogado. O item B, pessoal, está errado. O advogado, existe muita discussão doutrinária no Brasil em relação ao acesso, certo? Mas é certo que, inclusive o próprio Estatuto da OAB, ele já resguarda isso, né? Mas é certo que o advogado, ele tem sim direito, certo? Ao acesso a tudo que já está documentado nos autos do inquérito, né? A autoridade policial pode vetar esse acesso em alguma situação, né, que o acesso do advogado possa causar um prejuízo
as diligências, ao que está sendo apurado, certo? Mas a regra é que o advogado ele tem direito sim ao acesso ao que está documentado nos autos do inquérito. Então, essa questão de em momento algum o advogado não pode, deixa o item B erradíssimo, tá certo? Vamos para o C. O contraditório pleno e a ampla defesa são indispensáveis no inquérito policial. O princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, pessoal, ele não está dentro do inquérito policial, até porque estamos na seara administrativa, né? É um procedimento administrativo. A autoridade policial, ela não fica vinculada, ela não fica obrigada a primar pelo contraditório e a ampla defesa dentro do inquérito, certo? Então, esses princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa também é algo que é muito discutido na doutrina, mas o que prevalece é que o contraditório e a ampla defesa, eles não são indispensáveis no inquérito policial, não, certo? A autoridade policial é quem vai presidir o inquérito e ela tem o direito ela tem autonomia de diligenciar naquilo que ela acha pertinente, sem levar em consideração o contraditório e a ampla defesa. O contraditório e a ampla defesa, ele fica mais para já na fase processual, certo? Então, o inquérito policial, via de regra, ele não precisa primar pelo contraditório e a ampla defesa, certo? Então, o item C está errado. Item D. O inquérito policial é um procedimento significativamente marcado pela oralidade. O item D, pessoal, está errado. O inquérito policial é um procedimento marcado, ele é documental, certo? Essa questão de oralidade, como se fosse tudo só por provas orais, né, não está correto. Ele não é marcado pela oralidade, não. Ele é documental. Inclusive, todas as páginas do inquérito, né, precisam estar numeradas, rubricadas. Então, o inquérito policial é um documento, não é algo assim marcado pela oralidade, de jeito nenhum. É um documento, né, um documento que tem a sua importância e não pode ser marcado pela oralidade, não, pessoal. É documento, é documental, certo? Se vier alguma coisa contrária a isso aí, é que é um procedimento documental, certo? É marcado por isso, porque é bem formal, é documental, certo? Então o item D está errado. O item E, o inquérito, pode ser considerado indisponível. O inquérito pode ser considerado indisponível para a autoridade policial, já que, uma vez instaurado, não poderá ser por ela diretamente arquivado. Bom, esta indisponibilidade aqui, pessoal, o item correto é o item C, certo? O gabarito aí é o item E, aliás. O item correto é o item E, é o gabarito da questão. Vamos lá. Essa indisponibilidade citada aqui é em relação ao arquivamento do inquérito, certo? Uma vez instaurado, a autoridade policial, veja bem, a autoridade policial, ela vai presidir sim o inquérito, mas essas questões de arquivamento, né, que atualmente tem se discutido muito, o pacote anticrime trouxe uma possibilidade que o ministro do STF, Luiz Fux, acabou dando uma decisão que como é que eu posso falar, ele limitou, né, algumas coisas do pacote anticrime, e esse aqui foi uma das situações, do arquivamento. Então, o que está valendo hoje? Para efeitos de arquivamento, quem pode arquivar, só quem pode arquivar inquérito policial é o juiz, certo? É o juiz. Então, pessoal, o inquérito policial, ele é realmente indisponível para a autoridade policial, certo? Ela não pode, depois de instaurada, ela não pode arquivar. Então, essa indisponibilidade aqui, citada aqui, essa indisponibilidade aqui, ela diz respeito a arquivamento,
certo? É isso. É característica do inquérito policial a sua indisponibilidade para a autoridade policial. É sim, é característica. Então, embora você não pode confundir, embora seja a autoridade policial a responsável por presidir o inquérito, mas ela não poderá arquivar, certo? Então, a autoridade policial, na apuração, durante o inquérito policial, ele não chegou a elementos mínimos de autoria. Por exemplo, existe materialidade, mas ela não tem elementos, indícios suficientes de autoria. Por ausência de justa causa, por exemplo, esse inquérito poderá ser arquivado, certo? Pelo juiz. Então, pessoal, lembre-se das características do inquérito policial, uma questão muito boa, certo? Que ela pode ser cobrada no seu concurso, né? Não da mesma forma, mas enfim, essas características do inquérito policial, ela poderá sim ser cobrada no seu concurso, tá certo? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu, moçada!